Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma.
Só que de vez em quando soltam uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha
está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, soltam uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire.
ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então, por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente.
Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, solta uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar,
acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, soltam uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica.
Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então, por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa! No espelho, não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é, porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine.
Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, solta uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então, por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo,
ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, soltam uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar?
O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então, por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa! No espelho, não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo.
É uma mistura que deixa ela e a gente que assiste perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, solta uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos,
que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, solta uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções?
Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando. Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela vê uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor.
Outras vezes, momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, soltam uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha. No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então, por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Imagina acordar todo dia sem lembrar quem você é, onde está ou quem está do seu lado. Parece pesadelo, né? Mas essa é a vida da Christine. Ela abre os olhos, vê um homem do lado dela, estranha tudo, corre para o banheiro e, surpresa, no espelho não é uma jovem como ela esperava ver, e sim uma mulher com quase 50 anos. E aí vem a bomba. O cara na cama diz que é o marido dela, Ben, e que todos os dias precisa explicar quem ela é porque Christine sofre de amnésia. Ou seja, quando ela dorme, suas memórias desaparecem. Cada manhã é um recomeço do zero, como se a vida dela tivesse parado no passado. Para ela, o casamento, a vida adulta, os últimos 20 anos, tudo simplesmente não existe quando abre os olhos. O Ben tenta ser gentil. Ele conta que Christine sofreu um acidente e, por causa disso, o cérebro dela não consegue fixar memórias novas. Então, cada vez que ela dorme, tudo vai embora. Ele repete isso com calma, como alguém que já fez 1000 vezes antes. E dá até um certo aperto, porque você percebe que para ele também é doloroso ter que lembrar a esposa de quem ela é, todos os dias. Só que ao mesmo tempo, dá aquela sensação estranha. Será que ele realmente está falando a verdade? Depois de se acalmar um pouco, Christine aceita a explicação e tenta seguir o dia. Só que o desconforto não passa. Tudo parece artificial, como se tivesse peças faltando.
Ben age com carinho, mas também evita dar muitos detalhes. Ele diz, por exemplo, que eles não têm filhos, que a vida deles é simples, tranquila, só que o olhar dela não convence que acredita completamente. É como se, no fundo, ela sentisse que alguma coisa não encaixa. Quando Ben vai trabalhar, acontece algo inesperado. O telefone toca, e do outro lado da linha está um homem chamado Dr. Nash, um médico que liga para ela escondido, todos os dias. Ele a orienta a manter um diário em vídeo para que ela mesma vá juntando as peças. Essa câmera vira o segredo dela, o ponto de virada. Quando Christine começa a assistir às gravações, percebe que já tinha feito descobertas importantes em dias anteriores, só que esqueceu porque dormiu. Então, o diário é como um fio que liga o passado ao presente. E é aqui que a trama começa a ganhar outra camada. Christine, ainda desconfiada, segue o conselho e encontra uma câmera escondida, onde já havia começado a registrar sua vida. Quando ela aperta o play e começa a assistir a si mesma falando, fica chocada, porque em um dos vídeos ela mesma deixa uma mensagem clara: não confie em Ben. Imagina a sensação. Você acorda, acredita que seu marido está cuidando de você e aí descobre que ontem você própria gravou um aviso para nunca confiar nele. É como se estivesse em um labirinto de mentiras. Com a ajuda do Dr. Nash, Christine começa a entrar nesse processo de investigação. Ele fala com ela todos os dias pelo telefone, lembrando da câmera, incentivando a registrar tudo. Só que ele pede segredo. Ben não pode saber. E isso já deixa tudo mais estranho. Se o médico está ajudando, por que tanto segredo? E se Ben realmente a ama, por que ele não pode saber disso? Mais uma vez fica aquele jogo de desconfiança no ar. A cada nova gravação, Christine vai descobrindo pequenos detalhes que a fazem questionar a versão de Ben. Ele disse que eles não tinham filhos, mas em um dos flashes de memória ela veio uma criança, um menino. Será que ela realmente teve um filho? Se sim, por que o marido esconderia isso? A mente dela começa a cutucar essas lembranças soltas, como se o subconsciente tentasse gritar por trás da amnésia. Essas memórias vêm em flashes rápidos, meio borrados, quase como pesadelos. Às vezes ela vê imagens de violência, um homem que a agride, sangue, dor. Outras vezes momentos felizes com alguém que parece ser Ben, mas não se sabe ao certo. É uma mistura que deixa ela, e a gente que assiste, perdida. E isso é justamente o que Fury quer, colocar o público na mesma confusão da Christine. Enquanto isso, Ben continua a desempenhar o papel de marido amoroso e paciente. Ele faz o café da manhã, explica a situação todos os dias, tenta manter uma rotina calma. Só que, de vez em quando, solta uma frase estranha, um detalhe contraditório. Por exemplo, quando Christine pergunta sobre algumas memórias que teve, ele muda de assunto, corta a conversa, como se tivesse algo a esconder. Esses pequenos momentos vão minando a confiança dela, criando rachaduras na imagem de marido perfeito. A tensão aumenta quando Christine começa a lembrar de uma mulher chamada Claire, que teria sido sua melhor amiga. Ben nunca mencionou essa pessoa. Outra incoerência. Então ela vai juntando os pontos. Se existia uma amiga próxima, por que ele nunca falou dela? E mais, por que essa amiga nunca aparece? Cadê ela nesse cenário todo? Cada lembrança que surge abre ainda mais buracos na história contada por ele. O Dr. Nash vai ajudando a puxar essas memórias. Em algumas sessões, ele usa técnicas para estimular lembranças, e isso faz Christine reviver momentos importantes. Em uma dessas recordações, ela se vê num quarto de hotel com outro homem. Só que esse homem não é Ben. O que isso significa? Uma traição? Uma vida secreta? Ou será que Ben não é quem diz ser? Christine entra num estado de paranoia crescente. Ela não sabe mais se pode confiar em Ben, se deve confiar no médico ou até em si mesma. Porque afinal, como acreditar em lembranças que aparecem de forma tão confusa e fragmentada? Pode ser imaginação, pode ser invenção do cérebro, mas também pode ser a verdade tentando voltar à tona. E aí vem outro momento crucial. Christine descobre através do diário que já tinha feito progresso antes. Já tinha lembrado de coisas importantes, mas perdeu tudo ao dormir. Isso deixa ela ainda mais desesperada, porque percebe que está andando em círculos. É como se estivesse sempre prestes a chegar na verdade, mas algo a puxasse para trás. O diário em vídeo vira o único fio de continuidade, como se fosse a memória que ela não consegue manter sozinha.
No meio disso tudo, o suspense vai ficando mais sufocante. A gente percebe que o perigo está ali, bem perto, mas ainda não dá para ver de onde vem. Será de Ben? Será que o médico tem segundas intenções? Ou será que a própria Christine é que tem um passado sombrio que ela mesma não consegue encarar? O filme deixa todas essas portas abertas, e a sensação é de caminhar num corredor escuro, onde qualquer porta pode trazer uma revelação bombástica. Uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça é a lembrança da amiga Claire. Ela surge de novo, com mais clareza. Christine lembra que Claire foi uma parte essencial da vida dela e que estava presente antes do acidente. Então por que Ben nunca falou dela? O Dr. Nash confirma que Claire existe, e isso reforça a sensação de que Ben não está sendo honesto. A mentira parece cada vez mais óbvia. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.